Bom, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Hoje é o segundo dia, dia 2, e hoje vamos ler, dar continuidade na leitura. E o nosso desafio, vamos dizer assim, é ler a Bíblia em um ano. E durante esses 365 dias, nós vamos fazer a leitura da Bíblia pela totalidade. Lembrando que nós, além da leitura diária, nós vamos fazer 52 aulas, ou seja, vai ter um acréscimo para a gente poder ver o panorama, né? Ou seja, uma breve lição, né? Uma breve lição de cada livro. Então vai ter um dia da semana que eu vou eleger aqui para nós vermos o panorama dos livros. Uma outra coisa, nós vamos ler o livro não numa sequência que está aqui, de Gênesis, Apocalipse na sequência. Então, eu estou me baseando num curso de um professor meu, depois eu vou colocar os créditos aqui para ele, e através da orientação desse livro, né, que ele tem, de como a gente vai estar lendo o livro. E hoje, se você puder, abra a sua Bíblia, né? Então, e nós vamos ler o Gênesis, continuar no livro de Gênesis, tá? E a gente vai ler o Gênesis capítulo 4. E nós vamos até o capítulo 7, se eu não me engano. Vou confirmar aqui. Mas o importante é você pegar a sua Bíblia, as suas anotações, e a gente vai hoje até o 7, isso mesmo, tô conferindo aqui. Só para vocês terem uma ideia, são 50 versículos, né? 50 capítulos do Gênesis, a gente vai até o dia 17 acabar esse livro. Esse livro é um livro extenso, né? E depois a gente vai ler o livro de Mateus, o livro do Evangelho de Mateus. No 18º dia a gente vai começar com o livro de Mateus, só para você ter uma programação, tá bom? Já tenho toda a programação do ano. Então vamos lá. E se você perdeu e quer assistir, você pode voltar, né, assistir a aula anterior. Eu vou deixar aqui embaixo o link da aula anterior para você poder acompanhar lá, tá bom? E vamos ver se também a gente consegue colocar um horário, estabelecer um horário para todos nós nos programarmos e estarmos juntos. Mas enfim, está aqui gravado o vídeo. Bom, então nós vamos ver agora a história. A gente viu a história de 4 personagens nos primeiros capítulos, de 1 a 3. Né? A gente viu Deus, o homem e a mulher, que foi dado o nome, né, de Adão e Eva, e uma tal de serpente. Como eu disse, a Bíblia, ela tudo não é literário. E agora a gente vai ver outras pessoas surgindo, que são... Deus, ele deu uma ordem, né, para a gente se multiplicar. E de fato o homem, ele obedeceu e se multiplicou. A gente vai ver então o nascimento de mais outras personagens que vão aparecer aqui. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim, chamado Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou uma parte de sua produção como oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções
dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Versículo 7. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Uau! Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? E ele respondeu: não sei. Por acaso eu sou responsável do meu irmão? Versículo 10. Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais. Não posso aguentá-lo. Tu me expulsa-te da terra e de tua presença e me transforma-te num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Versículo 17. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com 2 mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e ele foi o precursor dos que criaram rebanhos e moraram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, e o precursor do que tocam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lemeque, deu à luz a um filho chamado Tubalcaim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tal Bucaim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam minha voz. Escute o que eu vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Aquele que matar Caim será castigado 7 vezes mais. Quem matar será castigado 70 vezes 7. Olha que interessante, né? Essa nomenclatura vai aparecer de novo na Bíblia lá na frente, tá? Versículo 25. E Adão teve relações com a sua mulher novamente e deu à luz a outro filho, chamado de Sete. Pois disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou.
Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enós. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou os semelhantes a ele. Criou os homens e mulher. Quando foram criados, Deus o abençoou e o chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malael. Depois do nascimento de Malael, Canaã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Canaã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Malael gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Malael viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Malael viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jaradel gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jarad viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas, e Jarad viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus. Olha que interessante, diferente, né? Por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus levou para junto de si. Diferente, você vê que ele não morreu? Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve outros filhos e filhas. E Matusalém viveu 969 anos e morreu. E aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamou-o de Noé, pois disse: que ele nos traga alívio de nossa tarefa e do trabalho doloroso de cultivar essa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou filhos e filhas, Sem, Cã e Jafé. Você vê? Aqui já não gerou filhos e filhas e ele colocou o nome, trouxe um nome para os 3 filhos. Capítulo 6. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carnes mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes. Pois quando os filhos de Deus tiveram relações com filhas dos homens, eles deram à luz a filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus.
e o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: Eliminarei à face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas e os grandes animais que rastejam pelo chão, até as aves do céu. Arrependo-me de tê-lo criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Versículo 9 do capítulo 6. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, de novo, né? Ele repete, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido, estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade do mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: Decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles, e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de ciprestes, e cubra com betume, pois por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 130 metros de comprimento. A arca deve ter 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e a construa 3 pisos na parte interna, interior, média e superior. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio, que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie, de cada animal selvagem, doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de aves, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão. Virá até você para que mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Capítulo 7. O Senhor disse a Noé: Entre na arca com toda a sua família, pois vejo que todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho ou uma fêmea para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra, depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos, quando o dilúvio cobriu a terra. Então a arca, junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, escaparam do dilúvio, entraram com eles os animais e todas as espécies, os puros e os impuros, as aves de todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do segundo mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou
sem separar por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com pessoas, com a esposa, os filhos, Sem, Cã e Jafé e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, e animais domésticos, selvagens, grandes e pequenos, e aves de todas as espécies. Entraram de dois em dois na arca, representando todos os seres vivos que respiram, um macho e uma fêmea, de cada espécie. Entraram como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que haviam na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que respirava e havia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão, as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Bom, nós então lemos, fizemos a leitura de hoje, de Gênesis 4 até o Gênesis 7. E aqui nós vamos só fazer um breve comentário desses versículos de 4 a 7. E então nós vemos aqui os dois novos personagens que surgiram, que são os filhos, que Deus assim ordenou para que o homem e a mulher pudessem procriar, pudessem encher a terra. E a gente vê a primeira coisa que é óbvio que se você está assistindo aqui, porque um dia o seu pai, a sua mãe ou alguém teve relações sexuais e foi assim que a gente nasceu, Nós nascemos através dessa relação. Não tem outra forma de nós nascermos. Existem algumas outras, que pegam aí com inseminação artificial e tudo, mas sempre é um espermatozoide com um óvulo, enfim, que faz a criação. E foi assim que aconteceu, já desde o início da criação ali, da descendência de Adão e Eva. A gente vê, enfim, dois filhos aqui, sendo citados na Bíblia. A gente nota também que havia outras pessoas já. O fato é que a Bíblia vai relatar aquilo que se torna importante para a gente, a relação de Deus com a sua criação. E a gente vê realmente uma oferta aqui, uma oferta a Deus de forma diferente entre os irmãos. E aí a gente já vê a inveja, a inveja aparecendo aqui pela primeira vez na Bíblia e causando uma consequência de morte, E mesmo assim Deus traz uma consequência para o homem, os livra, Ele o protege porque Caim acredita que ele pode ser morto e ele poupa aí Caim. E aí a gente vê então as descendentes, de Caim, ou seja, as suas multiplicações, das relações que ele teve. A gente vê detalhes por detalhes, dos nomes e a quantidade de tempo que essas pessoas viveram. A gente vê pessoas que são tratadas, aqui no livro de forma diferenciadas,
Por exemplo, Enoque não morreu, Enoque ele foi transladado, né? Deus o levou, e a gente vê que Enoque ele andava com Deus, né? Ele tinha essa relação com Deus, uh, e o tratamento de forma diferente, né? A gente vê que Deus é um Deus de justiça, né? A gente sabe disso. Ele é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, mas é um Deus justo. Então ele vai cumprir com essa justiça. A gente vê então depois que Adão e Eva têm um novo filho, né? Que é o Sete. E aí Sete ele tem... a gente vê essa descendência de Sete também. E aí a gente vê depois, no capítulo 6, como foi esse crescimento de forma desordenada, né? A ponto que a gente vê que Deus falou, poxa, eu dei a chance para vocês aqui, mas parece que vocês escolheram, né? Escolheram caminhos ruins. E havia realmente uma decepção, vamos dizer assim, da escolha humana, né? A escolha humana que o homem fez, ou seja, se lembra, né? Deus ele dá a liberdade da escolha. Nós falamos isso um pouco na aula anterior. Não tem como a gente... Deus uma forma de amar é nos dar essa liberdade de a gente escolher. E o homem, infelizmente, né, boa parte dos homens tem uma inclinação para o mal. Então Deus decide então acabar com a raça humana, acabar com tudo aquilo que ele criou. E não esqueça que ele é Deus, né? Deus ele pode, ele deve fazer aquilo que ele acha que é melhor. Sempre que você e eu quisermos ocupar uma posição que é de Deus, a gente sempre vai realmente fazer as piores escolhas. Não esquece que a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? Ser humilde, né? Ou seja, palavra de umas de pé no chão, e entender o que realmente Deus tem para a gente como melhor e a gente obedecer. E a gente vê que um homem tinha essa característica da obediência. Então você vê como Deus ainda é bom, né? Deus é misericordioso, Deus ele vê um coração de um homem justo, e ele viu então Noé, né? Ele viu Noé dentro dessa corrupção humana que existia, e ele então ele vai falar para Noé que ele vai realmente destruir a criação, e ele vai dar uma oportunidade, uma chance para esse homem. E que a gente vê aí no final do capítulo 6, no meio do capítulo 6 em diante, essa ordenança, né? essa ordem que ele passa para Noé. E é interessante que Noé ele cumpre, né? Ele cumpre exatamente, a Escritura diz que ele cumpre exatamente o que Deus pediu. Né? Então, olha que interessante, que lição, né? Se a gente cumpre as ordenanças de Deus, a gente tende a realmente ser abençoado por Deus. Óbvio que a gente não está imune, né, das circunstâncias que no mundo que a gente vive, mas Deus ainda, sim, sempre está cuidando daqueles que realmente o obedecem. E, de fato, então Noé faz exatamente, né, como Deus ordena, na construção de uma embarcação grande, que tem até as medidas, colocando assim a preservação da humanidade, né, de tudo que ele criou, né, como espécie humana, para que entrasse de forma realmente ordenada, certo? E também ele poupou a sua família e as esposas dos seus filhos para que realmente a continuasse, para que eu e você estivéssemos aqui, né? E foi assim que a gente então termina aqui, porque no capítulo 7 a gente vê de fato esse grande dilúvio, né? Essa grande volume de água. E é interessante aqui porque estudos dizem que o nosso planeta, as terras eram coladas, vamos dizer assim, né? E aqui no capítulo 7 diz que as águas não vieram só pela chuva, né? Elas brotaram de baixo para cima.
E aqui dizem nos estudos que há, por isso que há um pouco da já a separação das terras, né? Se a gente for a estudar, acho que é Panaceia, se eu não me engano, que é essa separação das águas e o planeta ele meio que se encaixava. Então por isso que hoje tem, né, os grandes oceanos e tudo mais. E você vê que a água ela veio de baixo para cima também e cobriu toda a Terra. É interessante que eu me lembro de uma das minhas viagens num sítio de um tio que hoje infelizmente falecido, e a gente subia num alto, né, do sítio dele, uma montanha, e a característica do alto dessa montanha é igual o fundo de um mar, né, ainda. E depois, enfim, os historiadores acharam aonde parte da arca, enfim. Hoje tem a ciência, né, ela acaba nos confirmando. Aí tem a parte do betume, né, que é onde vem o petróleo, enfim. Então, você tem uma série de detalhes dentro desses versículos que a gente leu que você e eu podemos tirar de lição, né, em relação principalmente com Deus, né, e a sua obediência e desobediência e as consequências disso. Tá bom? Então, esses são os versículos de hoje. E se você perdeu os versículos anteriores, clica no link abaixo, assista e não acumule, né? Vamos procurando, né? A gente vai seguindo. O plano é esse, né? De ler a Bíblia em um ano. E nós estamos aí começando, né? O início, né? Do dia 2. Espero que realmente você acompanhe nessa jornada que a gente vai ter. E amanhã espero te ver aqui, seja online ou depois. Nós vamos ler do capítulo 8 até o capítulo 10, do dia 3 de 365 dias, né? Bom, Deus te abençoe. Eu vou fazer então uma oração para a gente encerrar aqui. Lembrando que nós vamos ter 52 aulas do panorama inteiro da Bíblia, tá? Dos resumos desse livro. Deus maravilhoso, como é bom poder estar aqui nessa manhã, abrindo as escrituras, a tua palavra, da história da humanidade, a história da criação desse planeta, desse plano que o Senhor teve e tem para conosco. Nós te agradecemos porque se nossa existência está aqui na Terra é por conta da tua vontade acima de tudo. Sabemos, Pai, que a criação humana é uma divindade do Senhor. O Senhor os criou e nos criou e colocou, Pai, em nós a essência do Senhor. Perdoe porque inúmeras vezes nós deixamos de ser obedientes a Ti e acabamos tomando as decisões piores quando nós não elevamos a nossa vida, nosso pensamento ao Ti, Pai. Senhor, ajude a termos bons exemplos de tirar como Enoque, como Noé, Pai, como Abel, que pôde ofertar melhor ao Senhor, que Enoque andava com o Senhor e Noé era um homem justo perante a Ti. Que esses são exemplos que nós possamos ter ao nós ouvirmos a sua ordenança para nós através da Bíblia. Nós estamos aqui, Pai, para poder ler, nos encoraja, nos ajuda pelo Teu Espírito para nós entender e compreender toda a Escritura, Pai, que ela é rica, ela nos ajuda, nos ensina, nos repreende, nos corrige, para andarmos segundo a Tua vontade. Nós te agradecemos por termos a Bíblia completa, ter acesso a ela, acesso à nossa língua
e que as pessoas que aqui vão estar assistindo e acompanhando também, que o Senhor abençoe cada uma delas e nos dê um dia abençoado pelo Senhor, protegido por Ti, nos livrando de todo o mal, e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem a nos presentear, porque sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor assim os dá pelo Teu amor. Tudo isso só é possível através da Tua revelação, da nossa imagem e semelhança por Cristo Jesus, que veio há mais de 2000 anos atrás nos resgatar, nos redimir de todo o pecado naquela cruz. Obrigado porque Ele ressuscitou e está à sua destra intercedendo por nós. Nos dê um ano, Pai, maravilhoso debaixo da Tua presença. Em nome dele que nós oramos. Amém. Obrigado então por você estar aqui nos acompanhando. Espero vê-la amanhã, dando continuidade no livro de Gênesis. Deus te abençoe.